de gratidão por teu amor. Em tudo hei de clamar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Junto a ti, junto a ti, junto a ti, junto a ti. Quero andar contigo sempre, na jornada minha aqui. Minha possessão eterna, mais que a vida, mais que o amor, mais que tudo que conheço. És meu Deus, meu Salvador. Junto a ti, junto a ti, junto a ti, junto a ti. Quero andar contigo sempre, na jornada minha aqui. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz na pessoa amada de Cristo Jesus. Primeira carta de João, capítulo 3, do verso 1 ao 6. As Escrituras dizem assim: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por esta razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Amém. Vamos ter uma palavra de oração. Deus amado, hoje temos esse privilégio, Pai. Privilégio de chamá-lo de Pai, e de sabermos que somos de fato teus filhos e que estamos emanados como uma só família, a família da fé. Senhor, isso é privilégio, porque o Senhor nos adotou como teus filhos. E o Senhor, nesse ato de adoção, tem nos dado o privilégio de vivermos na presença do Senhor e desfrutarmos de tantas riquezas que antes nós não sequer tínhamos o conhecimento, Pai. Amado Deus, nos guarde, Senhor, nesse momento, na meditação da Tua Palavra, e continue, Senhor, a renovar a nossa vida para a Tua honra e para a Tua glória. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós já voltamos, meus irmãos.
santos caminhos, benigno em todas as suas obras, perto está o Senhor, perto está dos que o invocam, e todos que o invocam em verdade. Aleluia, aleluia. O apóstolo João, ele está escrevendo aos nossos irmãos no tempo chamado tempo da igreja primitiva, para combater heresias que estavam surgindo dentro da igreja e desta forma firmar os nossos irmãos dentro da verdade apostólica. O ensino estava se esparramando e esse ensino dizia que a corporeidade de Cristo, ela não era uma realidade, não era uma verdade. E com essa negação, se Jesus ele não veio de fato em carne, se não houve a encarnação do Verbo, o ato de Cristo na cruz ele se perdeu. Então, todo o ápice redentor de Deus, ele não teria acontecido. Se ali morreu um homem, esse homem não era Jesus. E se Jesus esteve naquela cruz, então ele não podia ter sido o homem. Irmãos, houve até o quarto século da era cristã uma polêmica muito grande sobre a humanidade, sobre a divindade de Cristo. Uns afirmavam que Jesus ele era um Deus com aparência humana, outros afirmavam que ele era homem, que recebeu propriedades divinas no seu batismo e passou então a exercer milagres e outros feitos que somente Deus poderia realizar. E nós sabemos, meus irmãos, olhando, examinando de perto as Escrituras, que Jesus, de fato, ele era 100% um e 100% o outro. 100% homem e 100% Deus. E desta forma, nós observamos, meus irmãos, que esta relação trouxe a nós um novo relacionamento. Esta verdade que colocou Jesus naquela cruz como um homem morrendo por nós, fez com que no momento em que os nossos olhos são abertos e manifestamos fé em Deus, o Deus Todo-Poderoso, nós somos adotados como seus filhos e passamos a fazer parte da família da fé. E desta forma, João faz uma afirmação. Todos aqueles que estão salvos são de fato, são verdadeiramente filhos de Deus, caminhando a passos largos, pelo menos é o que deveria ser, para que sejamos semelhantes ao seu Filho unigênito, o Filho eternamente gerado, o Filho que não teve início e que não terá fim, e que faz parte da essência da divindade dentro desse conselho soberano e único. Pai, Filho e Espírito Santo como um único Deus, relacionando-se de forma absolutamente perfeita, iguais em santidade, em autoridade, em poder, dentro de um relacionamento que para nós é impossível, na nossa limitação, compreender. As Escrituras nos dizem que hoje nós somos filhos de Deus, e como os filhos de Deus, nós ainda não somos o que haveremos de ser.
Irmãos, o processo da redenção em nós, ele não está consumado. E Deus, apesar de ter nos remido, ele ainda está operando esta redenção na vida de cada um de nós, nesse processo que nós damos o nome de santificação. Santificação necessária, sem a qual ninguém verá o Senhor, porque ninguém, sem a perfeita santificação, estará diante da perfeita santidade do Deus eterno e do Deus todo-poderoso. Deus está nos ensinando muita coisa aqui no nosso tempo, no presente da nossa vida. Vamos nos lembrar que quando estivermos na presença do Senhor, nós não perderemos as nossas memórias, não perderemos as nossas lembranças, mas todas as nossas memórias e lembranças estarão sendo colocadas da forma certa e no lugar certo, diante de Deus Todo-Poderoso, onde nós aprenderemos a amá-lo de maneira perfeita e nós o amaremos de maneira total, como é a determinação do próprio Senhor, amá-lo sobre todas as coisas, de toda a nossa força, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. Isso acontecerá. Quando é que isto acontecerá? Vamos tomar o sentido escatológico de tudo, quando nós formos perfeitamente nós como somos agora. Corpo e alma, ou corpo e espírito. Palavras tomadas aqui por mim como sinônimo. Quando acontecerá esse momento em que o corpo e o espírito estarão diante do Senhor numa relação de perfeição, numa relação de santidade tal que poderemos nos relacionar com Ele? Meus irmãos, isso acontecerá não agora, mesmo que a morte se faça presente, porque havendo a morte, o corpo volta à terra, e o corpo volta à terra aguardando a sua ressurreição. A alma imediatamente entra na presença de Deus já transformada, já aperfeiçoada, já aprimorada, mas o corpo ainda não. Então, pensando no aspecto completo de cada um de nós, isso acontecerá, meus irmãos, quando Jesus voltar no alto dos céus. Quando ele voltar no alto dos céus, então, esta perfeição do sermos como ele é estará acontecendo. Como isso acontecerá? Isso acontecerá, meus irmãos, de forma maravilhosa, quando o Deus Todo-Poderoso estiver tirando de nós todo o peso que carregamos pelo pecado. Estará nos limpando, nos purificando, nos aprimorando, nos aperfeiçoando, e todos os resquícios do pecado serão tirados definitivamente. E, meus irmãos, nesse momento, nós então estaremos nos assemelhando a Ele. E o resultado disso tudo, meus irmãos, sem a menor sombra de dúvidas, será exatamente o que as Escrituras nos diz. Nós seremos como aquele a quem perseguimos em santificação se manifestar. Seremos semelhantes a Ele. Nós seremos, meus irmãos, semelhantes a Cristo. E por que seremos semelhantes a Cristo? Porque Ele estará aprimorando em nós a sua perfeição. E só por isso nós conseguiremos ver a Jesus como Ele é, segundo as palavras de João aqui no seu texto. Isso é muito especial, isso é maravilhoso, porque desta forma nós nos vemos motivados a continuarmos perseverando dentro da vida cristã aqui. Essa vida cristã que não é fácil, essa vida cristã que é cheia de dificuldades, que é cheia de lutas.
que é cheia de desafios a todo momento e a todo instante. E, meus irmãos, é andar num mundo de estranhos. João diz aqui: de fato, somos filhos de Deus, por esta razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. O mundo não nos conhece. Nós conhecemos pessoas, mas não somos conhecidos por essas pessoas e, de fato, nós podemos conhecê-las porque conhecemos as Escrituras. Então, podemos conhecer essas pessoas porque as Escrituras retratam exatamente o que elas são, porque éramos também assim. Mas, meus irmãos, elas não nos conhecem porque não conhecem ao Senhor. Não conhecendo ao Senhor, não conhecem a sua revelação. Não conhecendo a sua revelação, conhecem aquilo que supõem conhecer, aquilo que idealizam em sua mente sobre o que é a realidade das coisas. E por isso, meus irmãos, elas são hostis aos filhos de Deus. Essa hostilidade é uma hostilidade por incompreensão. É uma hostilidade por não compreender o caminho que aqueles que estão trilhando nos passos da santificação e da santidade estão dando. Não conhecem o caminho, então o caminho se faz estranho a eles. Jesus disse que o mundo haveria de odiar os discípulos, estaria odiando os seus discípulos no presente e também no futuro. Isso ele diz na sua oração sacerdotal. O mundo não me conhece, o mundo me odeia. O mundo não os conhece, o mundo os odiará também, porque odeia-me. Meus irmãos, João diz que somos filhos de Deus e por esta razão nós somos estranhos e desconhecidos por parte daqueles que também não conhecem o Evangelho. Isso traz luta, isso traz angústia, isso traz uma soma de profundas tristezas. Então, primeiro, nós observamos que esta relação de filiação e que essa segurança da transformação e uma transformação final que deverá acontecer, meus irmãos, nos ajuda a perseverarmos dentro da nossa fé no tempo presente. Perseverar significa se manter no caminho, significa não desviar os olhos do alvo, significa continuar caminhando em marcha, mesmo quando os obstáculos aparecem. É superar os obstáculos, é transpor os obstáculos com os olhos fixos no alvo que se quer atingir. Então, essa transformação, essa mudança, esse ato que vai nos levar a sermos como Jesus é, traz a nós, meus irmãos, a segurança e a certeza de que vale a pena continuar nesse caminho. Ela nos leva à perseverança, ela nos leva a perseverar. Mas não somente isso, ela nos leva a perseverar em direção à esperança. Essa esperança não é uma esperança vaga ou vazia, é uma segurança, e a segurança de saber, meus irmãos, que o que nós estamos esperando chegará. É uma certeza, isso vai acontecer. Não há dúvidas com relação a esses aspectos. Eles estarão acontecendo, eles estarão se realizando, quer queira uma pessoa aceite ou não, quer queira alguém que isso aconteça ou não, quer goste ou quer não goste. Então, nos mostra as Escrituras que nós agora devemos cuidar da nossa vida diante do Senhor. Diz que nós precisamos tomar cuidado e saber que o nosso coração, desviando-se de Deus, estará desviando-se para o pecado. E que o pecado não é parte da nossa vida mais, não é mais a nossa realidade.
Porque se for a nossa realidade, meus irmãos, nós não somos filhos de Deus e nós continuamos condenados, mortos em nossos delitos e pecados. É assim que nós continuamos a ser. Se estamos mortos em nossos delitos e pecados, essas promessas não servem para nós. A segurança é saber que Jesus vai voltar. Mas é terrível saber que ele vai voltar quando ele voltar em juízo para aqueles que vivem na prática do pecado, por exatamente ser esta a realidade da sua existência, porque está distante de Deus. Meus irmãos, Jesus se manifestou para nos purificar e nos limpar. E desta forma, não significa que nós não cometeremos pecados, mas deliberadamente nós não faremos isso e não devemos fazer isso. E nós sabemos que temos toda a condição para caminhar e viver na santidade que o Deus Todo-Poderoso trouxe a nós, na pessoa do Espírito Santo, o Deus Eterno, junto com a perfeição de toda a divindade. Meus irmãos, vamos, olhando para as Escrituras, entender que hoje nós estamos numa luta conosco, mas que há uma segurança também na vida de cada um de nós. Haveremos de ser como o nosso Senhor é, e porque Ele seremos como Ele é, poderemos ver Deus face a face. Enquanto aqui, a nossa vida deve ser uma vida de perseverança, de esperança e de transformação. Que o nosso amado Deus em Cristo continue a trabalhar sobre a nossa vida, continue a nos abençoar e a nos renovar na nova condição que Ele mesmo nos deu, a condição de filhos adotados em Cristo Jesus. Que Ele, meus irmãos, abençoe a nossa vida e que Ele nos renove para a sua honra e para a sua glória. Amém. Vamos mais uma vez com o Coral Luz, depois nós voltamos para encerrar.
Vamos orar. Senhor, não é somente com a nossa voz que conseguimos clamar ao Senhor, porque há momentos em que as nossas vozes, elas não saem, Senhor, e é o clamor do nosso coração que chega ao Senhor. Só temos que te bendizer por isso, porque o Senhor ouve os gemidos inexprimíveis que o próprio Espírito produz em cada um de nós. Obrigado, Senhor. O Senhor nos ouve, o Senhor nos guarda, o Senhor nos sonda, o Senhor nos corrige, o Senhor nos guia. Te agradecemos por isso. E pedimos, Pai, que continue a renovar sobre a nossa vida a santa bênção do teu cuidado. Cuida dos nossos irmãos adoecidos e traga, Senhor, a melhora que todos precisam. E cuide da família nesse tempo, Pai. Família que se vê tão aflita, famílias que se veem, Senhor, muitas vezes olhando para a esperança e imaginando a esperança estar se distanciando. Que o Senhor seja a esperança de cada uma dessas vidas, ó Deus. Cuide de nós. Oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo seja com a sua vida, com o seu lar e com todo o povo de Deus, agora e por todo sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe, que Deus renove a sua vida. Amém. Amém, amém, amém. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Malaquias 3:6. Receber presentes geralmente é algo agradável. Digo geralmente em virtude de algumas experiências que muitos de nós certamente já vivenciamos. Em algumas circunstâncias, a embalagem sinaliza algo muito especial. No entanto, o conteúdo é frustrante. Em outras ocasiões, a cor, o tamanho, a finalidade do presente destoam completamente do beneficiário. Também há casos em que o presente acaba trazendo muitos prejuízos e dissabores a quem recebe, o famoso presente de grego. Somos animados pelas palavras do autor bíblico que afirma que Deus jamais nos decepciona ou nos prejudica por meio de suas bênçãos e favores que graciosamente dispensa. Deus é imutável em seu ser, decretos, atributos e promessas. Ele não pode regredir em nenhum aspecto, assim como também não pode experimentar qualquer progresso. Ele é perfeito. Não somente as questões espirituais, como a eterna eleição, a regeneração, a santificação e a glorificação, procedem do Pai das Luzes. Também as bênçãos materiais, como saúde, emprego, segurança e educação, são manifestações da sua maravilhosa graça. Não devemos temer o futuro, pois o Deus imutável e misericordioso trabalha em nosso favor. Ele nos ama com amor eterno e nunca nos abandonará.